ouvir a voz do Salvador. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs Escrituras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar? Seu Deus, Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor separou, Pai, esse momento para ouvir Tua voz, para estarmos juntos, ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, Pai. Abençoe essa igreja, Deus, que o Senhor continue sustentando com amor, com graça e com esperança. Abençoa também esse que vos fala, Pai, que o Senhor cuide da língua, para que não fale nem um pouco para a esquerda, nem para a direita, mas que fale só aquilo que o Senhor quer que eu fale. Também peço que, se tiver alguma atividade maligna, Pai, que o Senhor também repreenda em nome de Jesus. Amém. Gente, como eu falei, né, eu estou indo embora para Ji-Paraná, para o seminário, e as despedidas já estão acontecendo. Essa semana que passou foi minha última semana de aula, e foi legal porque a gente ficou conversando no corredor lá da faculdade, e a gente conversando sobre várias coisas, entre elas que o quanto que a gente mudou desde que a gente entrou na faculdade até sair. A gente entrou na faculdade em 2012 e a maioria daquela turma que entrou em 2012 está saindo agora. E a gente estava conversando lá o quanto que a gente era de um jeito e agora a gente mudou. O quanto que as brincadeiras eram diferentes em 2012 e que agora em 2017 elas mudaram. Em 2012 a gente brincava com as redes sociais de um jeito e agora a gente brinca com outro. E essas mudanças foram sendo apresentadas naquela conversa. E eu estava pregando lá no presbitério e eu fiquei imaginando assim, porque eu era o mais novo lá. E tinha uns caras lá que eu acho que o que eu tenho... acho que tem gente lá que deve ser pastor já há uns 40 anos ou mais. E eu fiquei pensando assim, se ele recordasse daquele momento em que ele foi chamado por Cristo para o seu ministério, o que será que ele falaria? As mudanças que aconteceu no ministério, tanto dele quanto no ministério universal de todos os pastores, e de como o mundo foi mudando desde o dia que ele entrou no seminário ou saiu do seminário, foi ordenado, até esse presente momento. E tanto as coisas boas podem ser lembradas, quanto também as coisas ruins podem ser lembradas. Alguns dos meus colegas lá estavam lembrando que os casamentos que foram desfeitos. Teve um que casou, entrou casado, separou, casou no meio, separou no meio também. E assim vai. As tristezas, as dificuldades e as adversidades que aconteceram nesses 6 anos.
E cada um foi falando e eu achei aquilo muito interessante. Quando eu olho para Timóteo e a relação dele com Paulo especificamente, eu me lembro de uma relação, por exemplo, trazendo mais para a nossa intimidade, numa relação como se fosse o Aloísio e eu, ou o Aloísio como ele fez também com Daniel. Essa relação do mestre para o discípulo, o que ensina e o que aprende. A minha relação com Aloísio é uma relação assim, de mestre e de discípulo, de rabi e de talmide. A relação de Paulo para Timóteo era também assim. Engraçado porque Timóteo era pastor de uma grande igreja de Éfeso, uma das maiores da época, mas também uma das mais complicadas. E Paulo faz 2 livros para Timóteo, ensinando Timóteo a ser pastor. E eu adorei esses 2 livros que eu tenho estudado desde o começo do ano, esses 2 livros. Os conselhos que Paulo dá para Timóteo podem trazer muito, tanto para a minha vida, que vou seguir o ministério pastoral, mas também para a nossa vida do dia a dia. A gente tira lições importantíssimas de tanto como a gente se comportar diante das dificuldades, mas também de como a gente se comportar com autoridade diante das dificuldades. Nesse texto, Timóteo está mais uma vez, porque se a gente pegar 1 Timóteo, a gente vê em várias etapas, de que Timóteo era um cara que tinha muito medo, muita dificuldade e uma vontade enorme de desistir do ministério. Em vários momentos Paulo vem trazer palavra de esperança, palavra de motivação para o coração de Timóteo, quase que falando assim: Timóteo, cara, pelo amor de Deus, não desiste, velho. Tem muita coisa para ser feita e não desiste, Timóteo. E essa é uma delas. A primeira coisa que Timóteo fala é bem assim: Timóteo, tenho muita vontade de voltar aí para te ver, para a gente chorar junto, para a gente se abraçar. Mas Timóteo, no versículo 5, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Timóteo está daquela primeira fé, cara. Timóteo está com medo, querendo jogar a toalha do ministério, querendo desistir da vida. E o Paulo fala assim: Timóteo, cara, olha, o Timóteo que eu me lembro era daquele Timóteo que tinha uma fé sem fingimento. Um Timóteo que tinha uma fé que as dificuldades chegavam e ele permanecia. Uma fé que a adversidade chegava e ele continuava em pé, com um propósito aceso no coração de que ele precisava continuar lutando e correndo a carreira da fé. Muitas vezes a gente, com as dificuldades, adversidades e problemas que a vida nos traz, naturalmente a gente acaba desanimando, ou então muitas vezes colocando máscaras nos nossos rostos, colocando armaduras nos nossos corpos, achando que essa máscara e essa armadura a gente vai conseguir passar pelas dificuldades. E quando a gente coloca essas máscaras ou essas armaduras, a gente perde a nossa identidade, a gente perde a nossa essência. E Paulo está falando: Timóteo, cara, ei, volta aí, mano. Eu quero aquela fé sem fingimento, velho. Eu quero aquela fé do primeiro dia. Eu quero aquela fé do primeiro dia que eu te chamei. Que no próximo versículo ele vai falar que foi Deus que chamou por imposição de mãos. Paulo está falando: irmãos, vamos lembrar daquele dia, cara. Vamos lembrar daquele dia que Deus te tirou do império das trevas e te levou para a luz, cara. Vamos lembrar daquele dia que Deus tocou no teu coração e falou: agora tu és o meu filho amado. Tu não é mais um desconhecido, agora tu és o meu filho. Será que a gente lembra disso ainda? Eu estava olhando para aqueles pastores, tudo velho.
E eu fiquei olhando para eles e falando assim, cara, eu lembro do dia que Deus me chamou. Eu lembro do dia que Deus me chamou. Mas faz pouco tempo. Muitos de vocês, Deus chamou faz muito tempo, cara. Mas vocês lembram daquele dia? Vocês lembram do dia que Deus te chamou para falar bem assim, tu és o meu filho? Lembra? Tem uma música que fala assim, eu ouvi na rádio essa semana, e ela fala bem assim, eu era jovem e eu queria mudar o mundo, mas troquei tudo por uma noite de prazer, e aquele jovem que ia mudar o mundo, acabou. Talvez naquele dia que Deus te chamou, pela primeira vez, está falando bem assim, você falou para Ele, Deus, agora eu quero ter uma vida diferente. Agora eu quero isso, agora eu quero isso. E aí, como é que tá? Como é que tá? Eu fiz essa pergunta lá para os pastores. Falei assim, no dia que Deus te chamou, você deve ter prometido um monte de coisa, falando que tua igreja ia ser isso, ia ser aquilo. E agora, cara? A tua igreja está assim? Como está a nossa fé? A nossa fé está sem fingimento, a gente já botou tanta coisa em cima da gente para a gente poder aguentar as dificuldades que a gente não lembra mais nem daquele dia. Nem daquele dia. Depois Paulo vai trazer para Timóteo uma outra lembrança. No versículo 6, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Irmãos, aquele dia que Deus te chamou, o chamado de Deus para o reino dele, para a família dele, para falar bem assim, ei, tu és o meu filho. Ele chama a gente para trabalhar. Deus não chama a gente para ficar em berço esplêndido, esperando a vida e as coisas acontecerem e eu vou ficar assim, véio. Ele olha para Timóteo e fala assim, Timóteo, ó, eu sei que o desânimo te pegou, cara. Eu sei que talvez a tua fé esteja acomodada. Mas Timóteo, reavive o teu dom, velho. Reavive o teu dom, porque eu preciso do teu dom, velho. Reavive o teu dom, porque a igreja do Cristo precisa do teu dom. Reavive o teu dom, porque a comunidade precisa do teu dom, Timóteo. Eu estou precisando te lembrar essas coisas, Timóteo, porque você precisa entender que Deus te deu dons, e esses dons não são para o teu próprio serviço, ou para a tua própria comodidade, ou para a tua própria forma de ganhar dinheiro. Esse teu dom é para serviço do outro. Esse teu dom, Timóteo, é para serviço do pobre, do oprimido e do perdido. Timóteo, cara, esse teu dom é para o cara que está na beira da estrada, velho. Tu esqueceu, Timóteo? Timóteo, tu esqueceu que tem um monte de coisa para fazer, velho, que tem um monte de vida para restaurar. Como é que andam os nossos dons? O tema nosso desse ano é Desponte. O ano acabou. Falta 2 semanas, 3 semanas. E aí? A gente, como tá? A gente melhorou? A gente se entregou mais? A gente se dispôs mais? Ou a gente continua em berço esplêndido, esperando o Marcão fazer as coisas, véio? Esperando o pastor da igreja resolver todos os teus problemas? Como anda? Gente, o dom é uma das coisas mais preciosas que Deus nos dá. Para mim, depois da salvação, é a grande feita de amor que Deus nos dá. Ele dá um dom para a gente. E talvez a gente esteja enterrando os dons.
Talvez você podia estar abençoando um monte de gente, cara, e você não está conseguindo nem se abençoar. Como estão nossos dons? A gente tem melhorado a nossa disposição? O nosso coração anseia, pede por um direcionamento de Deus para um serviço? Ou a gente vai continuar esperando pelo Marcão? Tem muita coisa para ser feita, irmão. Entre aspas aqui, ó. O bagulho tá doido, velho. Cara, tem muita gente morrendo, velho. Tem muita gente se perdendo nas drogas, véio. Tem muita família se separando, pô. Tem muita guerra acontecendo. A gente ainda fica discutindo racismo. A gente fica discutindo homofobia. A gente tem muita coisa para tratar. Porque a gente está esquecendo da nossa fé lá, sem fingimento. E a fé sem fingimento é aquela fé que a gente aprende de berço. Aquela fé simples. Aquela fé que Timóteo aprendeu com sua mãe, Eunice, e sua avó Lloyd. Uma fé de amor. Uma fé de entregar-se a serviço do outro. A gente tem melhorado isso esse ano. O tema do ano foi correspondido. Essa pergunta não é para ser feita para o conselho. Essa pergunta é para ser feita no teu coração. Essa pergunta não é para a gente fazer um relatório aqui para ver se foi satisfatório. Essa pergunta é para você responder para o seu coração. Paulo vai relembrar uma outra coisa para Timóteo. No versículo 8, ele vai falar: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Timóteo estava vendo a vida de Paulo, cara. Estava falando assim: essa vida não dá para mim não. Se eu tiver que me dispor igual Paulo está se dispondo, para mim não dá. E Paulo está falando para ele: olha, Timóteo, não te envergonhes não, cara. Porque o Cristo, e ele usa a comparação do Cristo e dele próprio. Ele está falando: o Cristo sofreu e morreu por você, velho. Eu estou preso, Timóteo, porque eu estou pregando o Evangelho, Timóteo. Agora, o mais legal que eu tiro é de que Paulo, ele é feliz porque sofre por causa do Evangelho. E Paulo está chamando Timóteo para sofrer também, mas consequentemente também para ser alegre. E ele fala: não te envergonhes, porque a nossa lógica, Timóteo, a nossa lógica não é do que esperto, legal, é o cara que trabalha menos, Timóteo. Na nossa lógica, Timóteo, o bom mesmo é o cara que sofre por Cristo. Timóteo, o bom mesmo, Timóteo, é o cara que sai da sua casa, da sua parentela, e vai fazer o chamado do Senhor. Timóteo, a minha lógica, Timóteo, é de que está ganhando a corrida da fé quem está preso por causa do meu nome, Timóteo. Na minha lógica, está ganhando a corrida da fé quem está perdendo dinheiro, amigo, família, por causa do meu nome. Timóteo está perdido, cara. Os valores de Timóteo estão mais para o reino das trevas do que do reino da luz. Ele fica olhando para o reino das trevas e vê as pessoas contentes, com falsos contentamentos, se deleitando nos prazeres do dia. E Timóteo está olhando para aquilo e está falando: eu quero isso. E Timóteo está falando: cara, Timóteo,
Paulo está falando para Timóteo, meu filho, a parada é aqui, velho. A parada é aqui, na cruz. A parada é na prisão. A parada é sofrendo por Cristo. Não tenham vergonha, irmãos. Não tenham vergonha. Não tenham vergonha de pagar o preço, de serem crentes, de seguirem o mandamento do Senhor. Não tenham vergonha de ser taxado como certinho porque você é honesto no seu trabalho. Não tenha vergonha. Porque a lógica do reino que não é o de Deus é essa. A lógica do outro reino que não de Deus é da lógica da pessoa que trabalha menos. É a lógica da pessoa que é servida e não da que serve. Mas Jesus vem falar: eu vim para servir e não para ser servido. Não se envergonhe do Evangelho, independentemente do tanto que você esteja sofrendo, do tanto que as dificuldades têm te atacado e do tanto que o inimigo tem perseverado contra você. Não se envergonhe do Evangelho, porque Paulo não se envergonhou e no final de sua vida ele falou que lutou o bom combate. Não se envergonhe. E por último, no versículo 12, fala: por isso eu estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, como anda a nossa fé? Segundo, reavives o teu dom. Terceiro, não se envergonhe do Evangelho. E quarto, confia no teu Deus, cara. Confia no teu Deus. Se Ele está te chamando, fecha o olho e vai, cara. Confia nele, pô. A tua segurança não está no teu trabalho. A tua segurança não está nos teus amigos. A tua segurança não está na tua família. A tua segurança está na palavra do Senhor. A segurança de Abraão, de deixar sua casa e sua parentela, sem nem saber para onde ia, estava na palavra que foi dada e direcionada a ele, e ele fechou os olhos e foi. E Paulo vai falar: Timóteo, eu não tenho desistido, cara, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ah, mas está muito difícil, Paulo, estou desanimado, esses irmãos da igreja não ajudam. Timóteo, eu não vou desistir, Timóteo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, nosso Deus é bom demais, cara. Nosso Deus é fiel demais. Tem hora assim que eu acho que é até demais. Tem hora que eu acho assim que na moral nem precisava tanto. Mas Ele é demais. É um ser que transborda amor. Se a gente pecando, Ele está lá: vem, meu filho, de novo. Ah, mas eu estou errado de novo. Vem de novo, cara. Vem. Vem. A minha fé precisa estar firmada
nesse Deus que continua chamando as pessoas para servir. Irmãos, eu não estou chamando você para ser pastor, cara. Eu não estou chamando você para ser missionário. Eu estou chamando você para ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele mandou. Isso é fé. Eu peguei todos os heróis da fé, lá em Hebreus 11. E todos tinham uma característica em comum. Todos ouviram, obedeceram e foram para onde Deus mandou. Por mais absurdo que fosse o chamamento de Deus, eles estavam lá, eu vou. Teve uns que foram, não, mas não dá para mim, eu não consigo. É muito. Mas foram. Porque eles sabiam em quem eles tinham crido. A fé deles estava alicerçada na palavra de Deus. Falta 1 minuto para dar meia hora. E eu estou pensando que a gente ainda tem muito para fazer. Que o projeto de Deus é muito maior do que a gente pensa. A gente é uma formiguinha. E isso pode parecer super insignificante. Mas o Deus, ao mesmo tempo que vê o todo do projeto de redenção dele, Ele olha lá para aquela formiguinha e fala bem assim: meu filho, eu te amo e eu te dou autoridade para poder trabalhar e servir em meu nome, através do Cristo que morreu na cruz. Agora vais e vai trabalhar. O final da primeira carta de Timóteo, Paulo dá um conselho espetacular para ele. No último capítulo começa Paulo falando bem assim: olha, o mundo está assim, está difícil e vai acontecer isso, uns vão desistir da fé, outros vão acontecer isso e vai acontecer aquilo, velho. Aí no meio ele fala bem assim: mas não esquece que o Cristo morreu na cruz por essas pessoas. E por último ele fala bem assim: Timóteo, vai meu filho, vamos trabalhar, cara, vamos trabalhar para o reino, vamos servir ao Senhor, vamos amar o próximo, vamos voltar para aquela fé, velho. Vamos voltar para aquela fé. Quarta-feira eu fui para a reunião do conselho para ser avaliado pelo conselho da igreja. Me perguntaram o que eu tinha medo. E eu falei para eles que eu tinha medo de o seminário mudar a minha essência. E foi justamente no dia que eu tinha lido esse texto. E falei para os pastores, falei para o conselho da igreja, que daqui 4 ou 5 anos, quando eu voltar, eu quero que eles leiam esse texto para mim. Falando bem assim: Caio, se você mudou, cara, eu quero que você volte para aquela fé sem fingimento, sem máscara, sem armadura, aquela fé simples, pura, de serviço a Deus e serviço ao próximo, de que a teologia não te consuma a ponto de que você crie uma armadura que não possa ser mais humano, mas só teólogo. Lá no meu colégio, lá na minha faculdade, eu olhei para um menino que falou que tinha mudou um monte de coisa na vida dele. Ele falou bem assim: mudei isso. Eu olhei para ele e falei meio assim: foi bom ou ruim, cara? Tu acha que tu mudou para o bom ou para ruim?
Ele não soube responder. E uma coisa que eu quero responder quando voltar é falar bem assim: estou disposto a voltar para a fé sem fingimento. Que o amor que eu recebi aqui nunca se apague do meu coração. Que o amor que vocês deram a mim, eu possa dar para os outros. Eu não sei se eu volto mais para cá. Provavelmente não, né? Talvez eu nunca mais volte para cá também. Talvez eu volte. Talvez não. Mas que Deus nos abençoe na caminhada do serviço e do trabalho. Amém?